Boa tarde, amigos. Eu vou fazer um vídeo hoje dizendo como que meu torno está, né? E dando ideias para vocês que querem fazer o seu, né? E como o meu chegou a esse ponto, assim, como ele está. E para mim, ele está bem próximo do que eu quero, né? Esse é o meu contraponto. Tem vídeos aí no YouTube, né? De como eu fiz, né? Tem 2 vídeos. Ele é um sistema excêntrico, ó. Corre. Travou, ó, não mexe, ficou muito firme. Porta-ferramenta também é excêntrico, tem um vídeo aí também de como que eu fiz, né? A minha placa é uma placa de torno mecânico de 3 castanhas, autocentrantes, né? Tem muita gente que critica porque ela não pega madeira quadrada, né? Só que para mim não tem problema, para mim ela serve tranquilo, eu vou explicar para vocês por quê. Eu prendo a madeira essa garra de arraste, que eu mesmo fiz também com haste de amortecedor, né, ó, só cortei ali, ó, e afiei as pontas e prendo no contraponto. Eu usino ela, deixo ela redonda, depois eu prendo aqui na placa. Para mim funciona do mesmo jeito, tá, gente? É essa a dica que eu queria dar. Com certeza acredito que uma placa de torno de madeira seja bem melhor mesmo, né? Só que essa aqui para mim serve e assim, o preço dela é bem mais em conta, né? Foi R$ 320 que eu paguei nela. Ela é de 100 milímetros, tá? 2 mancais com rolamento de 20 milímetros, uma haste de amortecedor também de 20 milímetros, né? Aqui eu aproveitei que tem a rosca do amortecedor e coloquei essa pedra de esmeril, porque quando eu estou torneando, eu consigo afiar as ferramentas, né? Não precisa de eu estar indo lá no esmeril, aqui eu já tenho o esmeril. O motorzinho dele, gente, é um motor de máquina de lavada Electrolux de 1/3 de cavalo. Ele é fraco, entendeu? Mas, pra mim, serve beleza. Tá funcionando tranquilo e tal. Só que eu penso em melhorar, né? Eu quero colocar um maior, que seja de 1 cavalo ou 3/4 de cavalo, que eu acho que seria o suficiente. E um jogo de polias escalonadas, né? Pra mim poder alternar as velocidades. É isso que falta pra mim melhorar no meu torno, para ele ficar do jeito que eu quero mesmo. O barramento dele, gente, tem 90 centímetros de comprimento e ele consegue tornear 50 centímetros de comprimento, 500 milímetros. Para mim é mais do que o suficiente, que eu não tenho projetos fazer, por exemplo, pé de mesa, essas coisas muito grandes, né? Para mim é mais do que o suficiente. Do barramento ao centro da placa, ele tem 150 milímetros, 15 centímetros. Pela lógica, poderia tornear uma madeira de 30 centímetros de diâmetro, mas não pode, por conta de ficar bem próxima do barramento, né? Então se torna uma coisa inviável e perigosa. Mas uma madeira, por exemplo, de 20 centímetros, 200 milímetros no caso, de diâmetro, consegue tornear tranquilo e o motorzinho aguenta, tá, gente? Ele não é ruim assim não, ele funciona bacana. É só essa questão de velocidade mesmo, que eu acho que ele vai ser fraco se alterar as velocidades dele. Mas na configuração que ele está aqui, está funcionando legal. O barramento do meu torno, ele é todo em cantoneira de 2 polegadas, 50 milímetros, né, 5 centímetros, por 5 milímetros de espessura. Para o porte do meu torno, pelo tamanho dele, é mais do que o suficiente, tá? Beleza. Aí vocês têm que pensar o seguinte, às vezes a pessoa quer fazer um torno grande. Eu quero tornear 1 metro de comprimento. Beleza. Só que você tem que, nesse caso aí, você tem que dobrar esse barramento. De 5 milímetros você tem que passar ele no mínimo para 10. Por quê? Você vai ter muita vibração, você não vai ter precisão no torneamento e vai se tornar perigoso. Então não adianta querer fazer um torno grande se você não tem um barramento ideal para ele, tá? Se vocês quiserem fazer um desse porte do meu aqui, pode fazer com essa configuração que eu estou passando, que vocês não vão se arrepender. Não tem vibração, ele funciona legal, tá? Mas é igual eu estou explicando, para esse tamanho, né? E também a altura aqui também, conta muito também, né? Se você quer fazer, por exemplo, 30 centímetros de altura aqui, 300 milímetros, o barramento tem que ser bem reforçado também. Aqui, ó, são 2 perfil U com parede de 7 milímetros, 7 ou 8, se eu não me engano. Um virado para o outro, né? Virou a base do meu torninho. E eu aproveitei que tinha esse espaço aqui embaixo e fiz um armáriozinho aqui, que é onde eu guardo as ferramentas, a chave da placa
E vou guardar o mandril também, né? Que é uma chavinha, liga e desliga. Belezinha. Os pés deles são removíveis, né? Consigo desmontar. Se eu precisar transportar ele, dá para levar ele até no carro mesmo. Se eu precisar tirar ele daqui. Deixa eu ver mais. Acho que é isso. Outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Essa placa, gente, eu não tinha ela não. Tem pouco tempo que eu adquiri ela. Antes eu usava esse mesmo esquema que está aqui. Essa haja amortecedor com essa flange que já está aqui. Aí ela tem esses furos aqui, tá vendo? O torneiro conseguiu aproveitar ela para mim e fez ela para colocar a placa. Só que ela tem esses furos aqui. O que eu fazia antes? Eu prendia a madeira parafusada aqui nesses furos com aqueles parafusos de rosca soberba. Você vai conseguir tornear da mesma forma que você tiver uma placa de madeira, uma placa igual essa minha, tanto faz. A única diferença é que no final, quando tiver torneado, você não vai desparafusar, você vai cortar ela um pouco para cima, você vai perder um pedaço da madeira. Você vai cortar ela, vamos pôr aqui, um pouquinho para metade dessa placa, por exemplo. Você vai cortar ela aqui, então você vai perder um pedaço da madeira, só isso que vai acontecer. Mas você vai conseguir escavar por dentro, da mesma forma que se você tivesse uma placa. Porque assim, eu fiz o meu torno dentro das minhas condições, né? Então eu não saí comprando tudo, comprando placa. Essa ponta rotativa que também comprei agora, não tinha uma outra que eu mesmo fiz, que era esse rolamentozinho aqui com essa daqui. Funcionou beleza, tem mais de anos que eu tenho esse torno. Funcionou nesse tempo todo, beleza, entendeu? Então não tem necessidade de você sair investindo tudo. Faz, usa. O que tiver que melhorar, você vai melhorando aos poucos, né? Não tem essa necessidade de você fazer tudo uma vez ou comprar tudo, né? Porque fica caro, não fica barato, né? Então, aí essa peça aqui, ó, que eu fiz dessa forma que eu tô falando para vocês, presa na placa lá, na flange, né? Não tinha placa. Vocês podem ver que o fundo dela é reto, né? Ó. Foi cortado dessa forma. Então, é igual eu tô falando, dá para tornear do mesmo jeito, olha lá. Foi escavada, ó. Não sei quanto que é a profundidade dela ali, mas é grande, ó. Ficou uma peça bonita. Só que essa madeira aqui, gente, eu não sei que madeira que é essa, ela não seca. Já tem tempo que eu fiz essa peça e ela ainda continua com as manchas verdes ainda. Ela não seca totalmente. Eu tô deixando ela secar para me invernizar, mas aí fiz essa tampa também, é da mesma forma. Consegue se fazer, não precisa ter a placa de início, gente. Não tem essa necessidade não, você vai conseguir tornear do mesmo jeito, tá? É isso aí que eu tinha falado. Eu já falei do barramento, do porta-ferramenta, da placa. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar, eu não sei nada. Tudo que eu sei aqui, eu vi vídeos no YouTube, sempre gostei de madeira e quis fazer o meu e fiz. Todo foi feito por mim. A única coisa que foi comprada aqui mesmo foi a ponta rotativa e a placa. E o motorzinho que eu comprei no ferro velho. O restante, e os dois mancais aqui, né? O restante é tudo sucata. Tudo aqui é de material de sucata, comprado no quilo, coisas que eu tinha também. Esse volante, por exemplo, é uma capa de rolamento. Tudo aqui é feito de sucata, né? Então, assim, o custo do meu torno final foi baixo. Eu acredito que ele esteja para mim hoje com essas coisas que eu comprei, que é a placa e a ponta, ao todo, mais os ferros, né, que eu fui comprando, umas coisas que a gente não põe, eletrodo, né, para soldar, essas coisas assim. Mas eu acho que o custo total do meu torno hoje em dia é uns R$500, que ele tá para mim, né? Então não é um custo tão alto e igual falando, eu não só investindo R$500 de uma vez, eu fui fazendo aos poucos, né? Dentro das minhas condições. E é isso aí, gente. Que eu puder ajudar, se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer perguntas aí, que se eu puder responder, se eu souber responder, né? Teria o maior prazer em responder, tá? É isso aí que eu tinha que passar para vocês. Fiquem com Deus aí.